Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou a professora Poliana, estou trabalhando com vocês a disciplina de Processos de Negócio e Software. Hoje é a nossa segunda aula, aula de Engenharia de Requisitos. Bom, na aula passada nós entramos na parte da engenharia de software, nós conversamos bastante, falamos de processos de desenvolvimento, vocês participaram também bastante. Eu estou gostando muito da contribuição de vocês também no fórum, é um assunto que a gente está tratando a parte de metodologias ágeis e também tradicionais. Tem tido bastante contribuições, E o que a gente tem observado também, eu e o professor Marco, é que vocês estão conseguindo observar que a qualidade do nosso produto final, ela não vai depender exclusivamente de uma metodologia. Então, são vários fatores, dentro da engenharia de software que vão contribuir para isso, certo? E eu queria comentar um pouquinho sobre uma postagem de alguns alunos. Eu gostaria de falar um monte, mas o tempo nosso é curto, Então, eu selecionei alguns para eu falar um pouquinho deles, tá certo? Bom, tivemos o aluno que é o Cleverson Luz. Ele é do nosso tutor eletrônico Alexandre Andrique e tutor de sala Fábio Benedito. Eu senti assim um pouquinho eu acho que ele já trabalhou com metodologias ágeis e também tradicionais, e ele colocou uma coisa bem interessante, que é referente também à aula passada, que a gente colocou aquele exemplo do macaquinho, de que você não tem que ficar repetindo o que o outro faz sem saber o que está fazendo. Então, a gente tem que conhecer, no caso, um processo de desenvolvimento, vivenciar, participar mesmo de projetos que envolvam processos de desenvolvimento e daí ter o quê? Ter uma base. Se eu tenho uma base, eu vou poder discutir sobre ela. E o Cleverson colocou assim, não temos que abraçar, não temos que defender essas metodologias como se fossem o quê? A única verdade. É o que eu falei também. Quando a gente fala em processo, pode ser que na sua empresa funcionou a metodologias ágeis e na minha funcione usando métodos tradicionais. Então, vai depender do quê? Do meu comprometimento com o método adotado, certo? Então, independente do processo, independente de como vocês trabalham, a melhoria, eu posso dizer que um processo funciona, uma metodologia funciona dentro de um processo também, se eu conseguir vivenciar, se eu estou de fato utilizando para que exista o quê? Uma melhoria contínua, tá? Não posso falar que um processo funciona porque eu vi que na empresa do colega meu funciona, eu tenho que vivenciar. Bom, outro comentário foi do Adriano Viana, de Canoas. Ele também é do nosso tutor eletrônico André Ribeiro e tutor de sala Sandro Ribeiro. Ele postou também que para a gente obter um produto com maior qualidade, melhor qualidade, é muito importante também o papel do analista de sistemas, analista, no caso, sistema e de negócio. Então, ele tem que ter o quê? Tem que ter domínio da aplicação, domínio das regras de negócio que serão embutidas ou que eu preciso conhecer para implementar o meu sistema, certo? Então, isso é muito importante. É um assunto que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, o Adriano foi bem certeiro, foi um ponto muito interessante para a gente tratar hoje também. Tá, mais uma coisinha que eu queria comentar do Cleverson ainda. Ele colocou também que quando a gente trabalha com processo de desenvolvimento, é uma forma dos patrões medir o desempenho da equipe, certo? Eu concordo totalmente, mas não pensando num ponto ruim, mas sim algo positivo. Por quê? Se eu tenho o meu funcionário, Cleverson no caso, eu sei que ele está produzindo 2 pontos por hora e no próximo projeto ele teve uma evolução desses pontos por hora, eu posso ter como um parâmetro isso também para poder medir o desempenho dos meus colaboradores e também fazer o quê? Premiações. Ou poder fazer o quê? Trabalhar nisso, envolver essas informações em planos de cargos e salários também. Então, tudo isso pode me dar o quê? Pode me dar uma base. Então, lógico que tem os prós e tem os contras, mas quando o funcionário ele é bem intencionado, ele sempre vai sair bem, tá certo? Vamos ao quadro agora, que nós vamos conversar, vamos falar um pouquinho da engenharia de requisitos mesmo, tá? Lembre que a gente falou na aula passada que a gente tinha engenharia de software e em alguns momentos nós trataríamos o quê? A parte dos requisitos, tá? Requisitos que são o quê? São as necessidades que a gente vai obter, vai conhecer os desejos que vamos conhecer dos nossos clientes, tá certo? Bom, e o objetivo da nossa aula de hoje? Determinar o escopo do sistema. Quando a gente fala em escopo, pode ser um escopo de produto e pode ser um escopo de projeto.
tá? Quando a gente falar de requisitos, vai ser escopo do produto. Ou seja, eu tenho que ter uma definição orientada, um resultado, né, um escopo orientado aos meus requisitos. O que o meu sistema vai compor, né, o que o meu sistema deve fazer. E quando eu falo em escopo de projeto, é a nível do que eu vou entregar, é a nível de projeto. Então, eu posso, todo o meu planejamento, eu posso definir todas as minhas entregas de produtos e serviços, eu posso definir como escopo de projeto. Tá bom? Então, podem pesquisar também, se aprofundar um pouquinho em escopo de projeto, que vai ser um assunto mais da próxima aula, quando nós falarmos de gerenciamento de projeto. E também escopo do produto. Então, lembrando, nosso foco hoje aqui é o produto. Vamos falar também meios para interação com o usuário. Nesse caso aqui, o usuário vai ser o nosso cliente, né? O cliente em que eu vou ter a comunicação com ele, vou ter a interação para levantar requisitos ou também para validar os requisitos já levantados, tá? Vamos tratar os tipos de requisitos funcionais e não funcionais e vamos conhecer também algumas técnicas para o levantamento de requisitos, tá? Próximo slide. Quando a gente fala nessa definição de requisitos, essas necessidades, esses sonhos, é importante que vocês pensem em cenários onde a gente vai trabalhar tanto a evolução de um produto, tá? Por exemplo, você já tem um cliente e ele pediu uma melhoria, né, uma customização no sistema já implementado. Então, você pode trabalhar nesse sentido de evoluir, fazer a evolução desse produto, ou você pode ir num cliente para fazer um levantamento de algo novo. Tá certo? Ou, por exemplo, você acabou de implementar um setor financeiro, agora tem que implementar a parte administrativa, então será o que? Algo novo, tá? Pode haver o que? Integrações entre esses módulos, mas é um levantamento, não é uma melhoria de algo que já está pronto, mas sim um novo requisito para uma nova parte, um novo departamento da empresa, tá? Então, são vários momentos de se levantar os requisitos, tá certo? Beleza. Requisitos funcionais e não funcionais, eu já gostaria que vocês pesquisassem por FURPS, tá? Pesquisem por FURPS, e se tiver algum comentário de vocês, podem enviar, que eu gostaria de falar também durante a aula. Tá, na definição de requisito, eu tenho que definir alternativas para melhorar e agilizar uma tarefa. Então, se eu estou definindo o meu requisito, estou conhecendo o meu requisito, é sempre com esse objetivo, de melhorar. Ninguém vai levantar um requisito, vai fazer um estudo de um requisito para deixar o processo mais moroso, né? Bom, e também alternativas para solucionar problemas. Quando eu falo de necessidades, quando eu falo de desejos, muitas vezes elas vêm do cliente, por quê? Porque ele tem um problema. Então, eu tenho um problema e eu vou apresentar para você o quê? Os meus desejos, como eu gostaria, o cliente sugerindo, né? Como eu gostaria que este problema fosse resolvido, certo? Continuando, então. Pessoal, tem um cenário aqui que eu gosto muito de tratar, que é para a gente poder conhecer dentro desse desenho aqui, onde que eu vou trabalhar o quê? Os meus requisitos. Então, o papel, né, o momento importante de eu identificar esses requisitos. Então, eu tenho o usuário, vamos colocar o primeiro momento, primeira etapa. Eu tenho um usuário que eu posso entender neste momento aqui como um fornecedor de requisitos, um fornecedor das suas necessidades. Tá certo? Quando ele fornece essas necessidades, eu vou traduzi-las em requisitos, tá? Tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais. E vou gerar o quê? Artefatos, vou gerar documentos para registrar essas informações. Por quê? Quando a gente faz esse contato com o cliente, como ele tem o cliente tem dificuldade, às vezes, de entender o que a gente está querendo, de passar o que ele está precisando, e nós temos dificuldades em conseguir abstrair o que ele está nos reportando. Então, o que é importante? Você fazer o registro, fazer a documentação disso, para que você possa o quê? Fazer validações com o cliente, sempre identificando se você está implementando, melhor, se você conseguiu identificar primeiro, né? Nem vamos falar de implementação ainda, mas se o que você conseguiu entender é de fato o que ele pensava, o que ele queria te falar. Então, você pode formalizar isso em alguns documentos, diagramas, documentos, né? Doc mesmo, que vocês possam disponibilizar para o cliente.
e fazer essa validação com o cliente também, sempre identificando se você está no caminho certo, se a sua abstração está correta, tá certo? Mesmo assim, pessoal, ainda é difícil quando o cliente, você faz um documento, vamos voltar ao slide ainda, né? Quando você faz um documento e você registra, pega o aceite do cliente, ainda pode ocorrer de você ter requisitos não atendidos no final, tá certo? Por isso, dá a importância de se validar ou fazer o que? Validações constantes também. Certo, então, tenho os meus requisitos, agora eu venho para a parte da engenharia de software, onde nós vamos trabalhar aqueles conceitos utilizados também na aula passada. Eu vou envolver esses requisitos num projeto, né? Eu vou trabalhar, tenho um processo para me orientar, utilizo ferramentas para apoiar nos métodos, né? No como fazer, faço todo o gerenciamento, todo o acompanhamento do projeto e também dos requisitos. Só que tem que ter o quê? O foco na qualidade. O objetivo é o foco na qualidade. Qualidade de produto e também qualidade de processo. Por quê? Pode ocorrer de você ter implementado um sistema perfeitamente, entregou o seu sistema no prazo, tudo bonitinho, o cliente gostou, mas você teve uma equipe de desenvolvimento que se comprometeu com saúde, teve vários comprometimentos porque ele não teve qualidade no processo. Você simplesmente, gerente de projeto simplesmente planejou o projeto, mas ele não fez o quê? Ele não se preocupou, ele não estimou direito e ele comprometeu demais o trabalho da sua equipe. Comprometeu demais o quê? A evolução, tiveram que fazer muitas horas extras, tiveram que alocar profissional de última hora. Então, tem que haver o planejamento. A gente tem que pensar no processo inteiro, como ele vai caminhar, como que vai ser o crescimento, né, a evolução do meu produto, a evolução do meu projeto e também entregar o produto de qualidade. Mas tudo isso daqui, todo esse processo também tem que estar se preocupando com a qualidade em todos os aspectos, tá? Essa qualidade a gente não consegue de uma hora do dia para a noite. É algo que a gente tem que treinar, são muitas reuniões de lições aprendidas, né? São muitas reuniões de contato com a equipe de desenvolvimento também, para poder ter esse feedback e com isso eu vou melhorar o meu processo e melhorar também consequentemente o meu produto, tá certo? Voltando ao quadro. Depois que eu fiz toda essa engenharia, né, fiz a minha implementação também, eu vou conseguir ter o meu produto, que é o meu software, certo? Que vai passar também por um momento de quê? Nesse período da engenharia, né, um período de validações, de vários testes, várias documentações, caso seja definido isso no seu processo, tá certo? Documentações, registros, e vou ter o meu produto, que terá o objetivo de quê? De ter os requisitos atendidos. Aquilo que o meu cliente, o meu fornecedor de requisitos solicitou, eu consegui fazer a entrega, eu consegui alcançar dele aquela aprovação de que, de fato, tudo que ele pediu, ou grande parte do que ele pediu, foi 100% atendido, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente tem que visar quando a gente estiver envolvido num processo de desenvolvimento, tá certo? Beleza, então, próximo slide. Análise de requisitos. Então, análise vai ser o quê? Eu tenho esse conhecimento dos requisitos, eu sei quais são as necessidades do meu cliente, agora eu tenho que fazer um estudo, certo? Eu tenho que conhecer, me aprofundar nesses requisitos levantados. Porque numa reunião que você faz com o cliente, nem sempre é fácil você conseguir abstrair antes de você escrever, de você documentar, de você fazer alguns diagramas para te apoiar também, tá? Então, você vai fazer essa análise, vai ter esse tempo bem gasto para estudar esses requisitos levantados. Então, é a atividade a ser executada após a definição do escopo do sistema, tá? Eu selecionei lá os requisitos que vão compor o meu sistema. Agora, eu vou fazer um estudo dele também. Desempenhada por um analista de sistemas, com o apoio do analista de negócio. Quando a empresa é grande, ela tem esse papel de analista de negócio, é alguém que tem uma visão mais organizacional, conhece muito bem as regras de negócio do cliente, tá? Às vezes um nicho, né, de mercado, conhece muito bem de financeiro, de contabilidade, de RH. Então, é alguém que vai apoiar o analista de sistemas também. E o que tem que haver também?
o contato, para ter a participação também do meu cliente, né, do meu usuário final. Como eu falei, às vezes você faz esse levantamento, faz uma documentação e quando você manda para o cliente fazer uma revisão ou dar um aceite, sempre tem alguns ajustes a serem realizados. É por isso que a gente sempre orienta nessa validação constante, tá bem? Gerenciar requisitos a serem desenvolvidos e em desenvolvimento, que envolve também esse outro item aqui embaixo, a parte de impacto. Eu tenho na empresa requisitos já, vamos pensar então na evolução de um produto, tá? Eu tenho um sistema lá de fórum. Então, eu criei um sistema de fórum para uma empresa e ele me pediu algumas evoluções, alguns crescimentos. Ou seja, eu já tenho alguns requisitos definidos, tá certo? Porém, ele fez novas solicitações. Que impacto essas novas solicitações, esses novos requisitos trarão aos requisitos já existentes? Algumas empresas utilizam o quê? Matriz de rastreabilidade para poder identificar o que esses novos requisitos impactarão em outros artefatos, na codificação, ou melhor, fazer uma varredura mesmo de onde esses novos requisitos eles podem impactar. Então, eu tenho isso registrado, que vai apoiar também a equipe de desenvolvimento na hora de fazer a implementação. Por quê? Ele sabe que se ele mexeu num determinado requisito, ele vai impactar em A, em B ou C. Então, ele teria que fazer o quê? Uma verificação, o próprio desenvolvedor também, fazer verificações nesses pontos considerados pontos de impacto, certo? E também vai apoiar a minha equipe de teste, porque se eles sabem que com aquela modificação, com aquela nova implementação, podem impactar em A, B e C, ele também fará o quê? Uma varredura para saber se teve alguma alteração, causou algum problema naqueles outros requisitos já definidos, já implementados anteriormente no sistema, tá certo? Voltando ao quadro. Continuando, então, reconhecimento de problema. Mas só voltando nessa parte de análise, pessoal, então fazer o estudo, identificar esses pontos importantes e fazer validações constantes. Reconhecimento do problema. Demanda em software está cada vez mais específica. Nesse cenário, como a gente tem um grande uso da tecnologia hoje, né, o cliente, quando ele vai nos pedir alguma coisa, algumas vezes, né, não é em todos os casos, aqueles clientes que têm mais conhecimentos em tecnologia, eles conseguem nos dar mais informações, porque fazem uma pesquisa de mercado, conhecem alguns produtos já existentes e eles vão se basear muitas vezes nesses produtos e pedir algo específico, ou seja, ele vai querer, eu quero um sistema dessa forma, como está esse, porém eu quero com mais algumas funcionalidades. Então, eles estão exigentes. Mas, por outro lado, nós temos clientes que vão, como vocês vão ver daqui a pouco numa ilustração, clientes que não sabem nem ao certo o que pedir, porque não conhecem o teu negócio, não sabe como ele pode apoiar na empresa, o que a automatização faria para melhorar a empresa dele, tá certo? Então, são alguns cenários que vocês vão ver mais à frente também. Tá, outro ponto, requisitos são necessidades pontuais. Nesse caso vai depender dessas informações se são específicas ou não, mas você, analista de sistema, vai ter que detalhar de forma pontual, de forma clara, o que o sistema vai permitir. Voltando lá no sistema de fórum, por exemplo. Então, eu vou criar um sistema de fórum, para gerenciar um fórum. Eu quero permitir que o meu sistema, qualquer usuário logado, ele possa adicionar comentários no fórum, certo? Ou ele possa fazer uma edição do fórum, do comentário que ele fez no fórum. Então, são alguns requisitos que eu posso chamar de pontuais. Eles ficam claros, eles podem ser listados, são documentados. Posso trabalhar também com alguns diagramas para apoiar nessa descrição, nessa definição. E outro ponto, sempre devem promover a solução do problema. Se o cliente me fez uma solicitação, eu fiz a implementação e não resolveu o problema dele, em algum momento desse processo houve um problema. Por quê?
ou o requisito não foi bem identificado, ou o cliente não passou exatamente o que ele queria, ou não foi implementado como deveria ser. Mas quando a gente fala que não foi implementado como deveria ser, é porque teve uma análise e o programador implementou em cima da análise, o teste foi realizado em cima da análise. Então, a gente acaba dando mais, assim como o Adriano falou, né? O papel do analista nesse momento é de extrema importância, porque um requisito mal levantado, mal documentado, vai impactar o quê? Exatamente nesse problema. Exatamente nessa situação de entregar algo que não atenda, que não resolva o problema citado pelo cliente. Tá certo? Então, vocês, analistas de sistemas, têm esse grande papel aí, essa grande responsabilidade nas mãos, tá certo? E uma coisa também, uma dica para nós, analistas de sistemas, é não evitar o cliente, né? Se o cliente precisa de fazer várias reuniões, se ele gosta de fazer validações, que é muito difícil também, geralmente os clientes não têm muito tempo para isso. Então, o que é importante? Você tentar ter esse contato com ele. Se ele tem essa disposição, melhor ainda. Mas um levantamento de requisitos, é importante que vocês saibam o quê? Qual o momento em que ele poderá te atender. Por exemplo, fez lá está numa primeira entrevista, um primeiro levantamento de requisitos, né? Uma primeira reunião. Aí você já vai verificar com o seu cliente, olha, se eu tiver alguma dúvida, qual o melhor meio para nós nos comunicarmos? Skype, e-mail, SMS, posso te ligar, posso ter a sua empresa? Como que é a sua disponibilidade para a gente conversar, para eu sanar algumas eventuais dúvidas que possam surgir ao longo dessa minha análise, né, desse meu estudo referente ao que você me solicitou. Então, no primeiro contato, já é bom identificar essas informações, tá certo? Voltando ao quadro. Tá, outro reconhecimento de problema. Não importa um bom design, não importa uma boa programação, caso os requisitos não refletirem o que o usuário necessita. Então, como eu falei também, o analista foi lá, entendeu, achou que entendeu, documentou, registrou, passou para a equipe de desenvolvimento, foi implementado, mas chegou lá, o cliente falou assim, não, eu não pedi nada disso. Está lindo o seu sistema, está com alta tecnologia, porém, eu não consigo utilizar. A minha empresa a minha equipe tem dificuldade, eles não conseguiram compreender a forma de utilizar, ficou muito complexo. Então, tudo isso tem que ser o quê? Tem que ser validado. É importante entregar algo bonito, algo com alta tecnologia? É ótimo. Todo mundo gosta de trabalhar sempre com coisas que são inovadoras no mercado. Porém, o objetivo principal, quando estamos desenvolvendo, quando estamos implementando, trabalhando num projeto, é atender primeiramente a necessidade do cliente, o que ele solicitou. Posso fazer perfumarias, enfeite? Pode, mas talvez numa outra etapa, num outro cenário, caso o prazo definido para o seu projeto te permita fazer isso, tá certo? Vamos implementar, vamos agradar ao nosso cliente, porque ele é o nosso fornecedor de requisitos e é eles que estão solicitando esse sistema. Então, não temos que programar para nós, né? Para atender uma necessidade de, eu acabei de descobrir uma nova tecnologia, vou implementar isso aqui porque eu vou agradar o cliente, ele vai ficar muito satisfeito. Aí eu esqueço daquela parte que ele de fato solicitou, tá certo? Foquem na necessidade do seu cliente. Continuando, a meta é o reconhecimento dos elementos básicos do problema, conforme percebido pelo cliente. Então, é tudo isso que a gente também falou acima, tá? Esse será o quê? O seu objetivo. Quer ter qualidade, quer ter um cliente satisfeito? Procure atingir as metas. As metas que são o quê? Atendendo os requisitos solicitados, tá certo? Continuando. Bom, esse é um desenho, é um cenário bem interessante também, que ele vai mostrar para nós o quê? Uma visão do administrador do projeto, que seria o analista de sistemas, ou o gerente de projetos, né? Que vai conhecer, ele tem que ter uma visão global do projeto para saber quem está fazendo o quê, quando. Porque nesse momento de um projeto, ele sabe que foram levantados requisitos com o cliente. Ele sabe que teve uma fase, um momento para fazer análise, um estudo pelos analistas, sistemas de negócio, tá certo? Quando eu faço esse contato com o cliente, quando eu estou num projeto já, eu vou gerar um documento.
do plano do projeto, que vai compor riscos de projeto, recursos humanos, recursos materiais, por exemplo, os artefatos que eu vou utilizar no projeto, tá certo? Vou trabalhar aqui, vou definir escopo de projeto e também escopo do produto, beleza? Fiz essa definição, o analista de sistema ele vai produzir o quê? Vai produzir um documento de requisitos que vai ser validado com o cliente. Pode ser um documento a fim de ser um contrato do analista com o cliente, tá certo? Pode ser um documento onde tem o quê? O aceite do seu cliente. O cliente dando o aceite, qual que é o teu objetivo agora? Passar para a equipe de desenvolvimento. Agora eles vão começar a construir. Então, esse documento também serve, também é uma base para os desenvolvedores, que farão a construção do sistema, tá certo? E sempre acompanhado por um gerente de projeto, com uma visão mais global, tá certo? Continuando. Agora a gente tem uma charge para falar de requisitos mal levantados, mal definidos. Então, imagine uma organização onde tem duas pessoas conversando e elas trocam a seguinte informação. O novo sistema automatizado traz maior velocidade aos nossos negócios. Vamos perder clientes mais rapidamente. O que será que vocês entendem com isso? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu gostaria do comentário de vocês sobre essa charge. O que vocês entenderam e o que vocês podem me reportar sobre esse entendimento de vocês. Já volto.
E aí, pessoal, adorei a participação de vocês. Eu nem dei conta lá de tanta informação, tantos comentários, mas eu fui selecionando os primeiros que eu consegui ver. Bom, temos a participação do Ricardo, né, de Uruguaiana, nosso tutor. Ele diz o seguinte: sendo mais rápido o processo, irá abranger muito mais clientes, e se o pessoal que trabalha com o software não está bem preparado, irá haver perda dos clientes. Exatamente. Implementar algo para empresas que você automatizou o processo, porém a equipe que vai utilizar o sistema, ela não está preparada, tá certo? Teresina, a Mirlene, automatizar um processo ineficiente torna o mais ineficiente como? Automatizar um processo eficiente torna o mais eficiente. Perfeitamente, é um assunto que a gente vai trabalhar também daqui a pouquinho. No sentido de que, quando a gente solicita uma visita, né, ou pede uma empresa para automatizar a nossa organização, uma parte, uma área da nossa organização, geralmente, o que nós, analistas de sistemas, esperamos? Que você chegue lá na empresa, tenha um processo bem definido, as pessoas, por mais que utilizem planilhas, utilizem docs, utilizem várias informações espalhadas, elas conseguem se organizar. Existe um processo, cada um sabe o que faz na organização, né? Então, quando tem um processo bem definido e eu automatizo, perfeitamente, eu vou conseguir agilizar. Agora, imagina agilizar uma bagunça, como a Mirlene falou, né? Se eu agilizo uma bagunça, eu vou fazer mais bagunça ainda, né? Eu vou deixar minha bagunça ainda mais rápida, que é como a nossa charge colocou. Automatizar sem estar preparado é ineficiente, tá certo? Vamos ao quadro. Pessoal, eu pedi lá para vocês contribuírem comigo com relação ao FURPS, hein? Eu estou esperando ainda. Bom, continuando então, eu fiz lá, conheci o meu requisito, agora eu vou fazer uma avaliação do meu problema e apresentar o quê? Uma síntese da solução, tá certo? Avaliar um problema na situação real, no ambiente do usuário, como a gente acabou de falar, né, que o Ricardo citou, a Mirlene também citou. Eu preciso conhecer esse ambiente. Será que esse ambiente existe um processo e ele está organizado para que eu possa implementar, para que eu possa automatizar? Então, é importante, nessa visita, nesse levantamento de requisitos, que vocês conheçam, que, se possível, que vocês conheçam o ambiente do seu cliente, tá? Lógico que tem empresas que trabalham no nível de Brasil, outras fazem sistemas para fora do Brasil também, que teriam mais dificuldades em fazer o quê? Em ter o deslocamento. E aí o levantamento de requisitos muitas vezes acaba sendo o quê? Por e-mail, por telefone, por chats, né? Também. Então, se for possível, vá até o ambiente do seu cliente, vá conhecer como eles estão organizados, vá conhecer o processo. Algumas pessoas utilizam alguns métodos de fazer o quê? Passar um período com o cliente para conhecer a rotina dele, para conhecer o processo dele. Isso é bem bacana, só que o custo também é alto. Então, tem que verificar a viabilidade, se o projeto conseguiria englobar isso também, tá certo? Continuando. Reconhecer e definir as funcionalidades do sistema. Funcionalidades, requisitos funcionais e não funcionais, tá certo? Listar, né, esses novos requisitos. Identificar as entradas e saídas dos sistemas, que seriam o quê? Os dados e as informações. Nesse caso, também é o quê? Hoje você iria até o cliente e você conheceria esse ambiente e você saberia o quê? Hoje eles estão utilizando algumas planilhas, que eles colocam assim, algumas informações, tá? Algumas alimentações. E qual que é o produto final? Qual que é o resultado desse trabalho que eles têm hoje? E a partir daí, com essas informações, com esse conteúdo levantado, vocês poderão apoiar o cliente também. O professor Anderson trouxe café para nós, o Celso, a Fábio, todo mundo trazendo café aqui hoje. Eu vou sair e ficar meio elétrica daqui a pouco. Bom, continuando, pessoal. Na avaliação do problema, voltando. Tá vendo? Já estou elétrica já. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem, porque foi o café, é culpa do café. Entender o comportamento do sistema. Então, aqui sempre pensando o quê? Numa documentação. Eu fazer o registro dessas informações. Estabelecer características de interface. Podemos trabalhar com algumas prototipações também. Tá? Determinar as restrições do projeto.
Quando a gente fala também de algumas restrições do projeto, aí vai ser mais voltado o quê? No momento em que eu estou fazendo o meu planejamento. Algumas definições, ou o que eu vou ter de restrito, o que não vai ser permitido, ou o que será permitido, ou também, eu só posso implementar se for uma determinada linguagem, se for um determinado banco de dados, o cliente tem alguma dificuldade a nível de interface. Então, são algumas coisas que nós temos que sempre registrar e também fazer essas validações. Eu tenho restrições de custo, de prazo, de recursos materiais, de recursos humanos. Então, tudo isso tem que estar bem registrado e documentado também. Tá certo? Continuando. Especificação de requisitos. Essa parte aqui, geralmente os homens gostam de fazer, né? Gostam de documentar, gostam de registrar. Mentira, né? Isso não é verdade. A maioria dos casos, a maioria das empresas, quando se fala em documentação, os homens já têm repulsa, né? De ter que documentar, de ter que registrar, porque a mulher, ela tem a tendência a ser mais detalhista, explicar um pouco mais. Então, eu tenho certeza que a maioria dos homens que entraram nessa faculdade já pensaram em sair daqui programando, nem pensaram em engenharia de software, nem pensaram ou nem descobriram, né, quem é novo na área também, nem sabe que existe um processo. Para que um processo? Se eu posso ir lá e já codificar, se eu posso ir lá e já atender, já preparar ou mostrar uma telinha, já poder, de fato, implementar, de fato, codificar. É isso que a maioria dos homens querem. E as mulheres já pensam mais como fala, vamos privilegiar as mulheres hoje, né? Falar bem das mulheres hoje. Já que eu estou dando aula, eu posso falar bem das mulheres. Então, as mulheres tendem a se preocupar mais com essa parte da engenharia, de documentações, de registros, de diagramas, de processos, de desenho, sempre preocupada com esse detalhamento, com esse refinamento. Lógico que tem muitos homens também, tá? Eu estou brincando aqui, mas o mais importante, independente se é homem ou se é mulher, é que tenha uma organização, que tenha um processo bem definido, que as informações sejam bem registradas. Lógico que vai depender da metodologia também utilizada, tá certo? Então, o mais importante é que vocês procurem o quê? Tenham o foco, tenham a base de vocês, que é a qualidade de processo e de produto, tá certo? Voltando aqui, então. Na minha especificação, eu vou descrever o fluxo e a estrutura da informação. Nessa descrição, eu vou colocar sempre de forma detalhada, vou colocar também a nível de... numa linguagem onde o meu cliente possa entender, numa linguagem também onde eu posso ter dois documentos que se complementam, né? Mas se você fizer uma documentação onde quem vai utilizar, quem vai ter que validar, quem vai ter que conhecer é o cliente, então sempre utilize uma descrição mais tranquila, menos técnica, para que seu cliente possa ter conhecimento. Ou se você precisar usar termos técnicos, eu vou falar mais à frente também, vocês vão poder utilizar o quê? Alguns glossários, vocês vão poder definir, listar e explicar alguns termos técnicos também para apoiar o cliente no entendimento da sua especificação de requisitos, tá certo? Na minha especificação, refinamento detalhado de todas as funções, eu vou ter que descrever, eu vou ter que detalhar. Se eu coloquei que o sistema tem que permitir cadastrar, vamos usar um verbo, permitir. Então, lá pensando no meu fórum de novo. Então, o sistema tem que permitir eu adicionar comentário. Adicionar comentário. Eu tenho que fazer o quê? Uma especificação, eu tenho que fazer uma descrição e eu tenho que fazer um detalhamento. Porque nem sempre quem for olhar, tanto o cliente quanto a equipe de desenvolvimento, se tiver somente uma linhazinha explicando que eu quero esse requisito, pode ser que ele não tenha um entendimento claro. Então, eu vou listar esses requisitos, nessas funções, e também vou fazer um detalhamento, tá certo? Então, temos que detalhar. Estabelecimento das características das interfaces. Vamos fazer também o quê? Podemos colocar nesse mesmo documento, a gente já pode antecipar, caso você tenha conseguido ter uma boa abstração com o seu cliente também, alguns protótipos para poder apoiar também nessa validação do seu cliente, tá certo? Beleza. Continuando então, foco em o que o sistema deve fazer. Então, eu levantei os requisitos, conheço as funcionalidades, agora eu sei o que o sistema deve fazer, tá certo? O que eu devo implementar
para atender às necessidades do meu cliente. E quando a gente fala no como, já é mais a nível de projeto, porque por enquanto a gente está na fase desses levantamentos, de conhecimento dos requisitos, conhecimento dos problemas. Então eu tenho que conseguir listar, especificar o que o sistema deverá contemplar. Detalhamento das restrições. Restrições vocês vão poder visualizar também nos requisitos não funcionais, tá? Alguns requisitos não funcionais. Também temos restrições funcionais. Por exemplo, no sistema de fórum mesmo, tá? Eu posso dizer que o sistema vai permitir adicionar comentários, o sistema vai permitir a edição de comentários. Porém, para a edição de comentários, somente o usuário que é dono do comentário poderá editar. Então, tem algumas restrições. Eu quero permitir a exclusão de um comentário no fórum. Aí eu vou criar uma restrição. Somente o dono do comentário poderá fazer a exclusão. Ou o moderador do fórum poderá fazer a exclusão. Então, eu vou colocar algumas restrições, nesse caso aqui, restrições funcionais do meu sistema também. Então, isso também tem que estar especificado no seu documento. Por quê? Na hora de fazer as validações dessas restrições, tem que ficar clara para o programador. Porque ele pode ler lá. Tem que permitir adicionar comentário. Só que ele não sabe, ou melhor, adicionar comentário, editar e excluir. Só que ele não sabe que o excluir é somente para o dono do comentário. Aí ele vai acontecer o quê? João entrou, fez um comentário, Maria entrou, viu o comentário do João, não gostou, foi lá e apagou. Então eu tenho que deixar clara essas restrições também, tá certo? Voltando aqui. Especificação dos critérios de validações. Essas validações, como eu acabei de falar, também estão ligadas a essas restrições aqui, tá certo? E essas validações também vão apoiar a equipe de teste. Se eu deixei bem definido as restrições, as validações do meu sistema, das minhas funcionalidades, eu vou apoiar a equipe para elas saberem o que elas devem fazer teste, né? Como elas devem fazer a varredura para identificar problemas nas implementações. E validação também dos requisitos com o cliente, tá certo? Como eu falei, a nível de como se fosse um contrato. Tá? Obter o aceite mesmo. Não fiquem preocupados do cliente achar que você está duvidando da palavra dele porque você pediu um aceite. Isso é ser profissional. Isso é você poder registrar o que ele falou e confrontar com o seu entendimento também. E para que as coisas fiquem claras e que tudo esteja registrado num documento e aprovado por ambas as partes. Tá certo? Então não tenham medo. Peçam esse aceite e antes do aceite não façam nenhuma codificação, porque pode acontecer muito retrabalho, muito replanejamento de projeto também, tá certo? Continuando aqui. Bom, vocês vão brincar mais um pouquinho agora, né? Porque trocar figurinha aí na sala de vocês, tá? Vocês vão avaliar o cenário, que é mais uma charge, e vocês vão me enviar também mais outros comentários também. Então, analisar o cenário abaixo e responder. O cenário ideal, o cliente faria uma especificação de requisitos e também, pessoal, no cenário ideal, o analista de sistema no cenário abaixo, né? O analista de sistemas conseguiria fazer uma especificação de requisitos? Olhem o cenário, analisem as situações, a conversa que houve e vejam se vocês conseguiriam descrever alguma coisa, conseguiriam especificar alguma coisa. E eu já volto com a contribuição de vocês.
E aí, pessoal, vi que tem bastante contribuições também, fico muito feliz e muito contente, só que eu tô agitada aqui, tô tomando um monte de café, vamos ver quem tá postando, eu vou comentando, quero que vocês continuem me enviando, falando do FURPS, eu ainda tô aguardando a contribuição de vocês, tá? Bom, o Tiago de Viçosa comentou o seguinte: o cliente, né, com base na charge que a gente acabou de apresentar, o cliente não sabe o que quer e o analista não sabe conversar com o cliente. Exatamente. Teresina, a Mirlene novamente, né? Faltou do analista de sistemas apresentar um projeto de software para então adaptar a necessidade do cliente. O projeto também, né? Mas nesse momento aí ainda nem existia um projeto, né? Porque ele ainda está tentando levantar a necessidade do cliente para depois verificar ainda, priorizar, no caso, os requisitos e daí começar um projeto. Mas é bem isso, faltou do analista de sistemas conhecer ou levantar previamente o ambiente do cliente ou conversar. O que a gente fala, né? Quando você vai fazer esse contato com o cliente, essa comunicação com o cliente, é importante, no primeiro contato, que seja por telefone, você perguntar um pouquinho do que ele precisa, certo? Porque nessa tirinha que a gente colocou, o cliente não sabia de nada, ele não sabia nem o que ele queria. Então fica muito difícil você ajudar alguém que não sabe o que quer. A não ser que a gente tenha uma bola de cristal, né, e consiga apoiar o cliente. Mas quando ele não sabe o que ele quer, aquele momento em que você vai na empresa do cliente e conhece a rotina dele, consegue ver se está organizado ou se está bagunçado, neste caso aí bagunçado, né? Você já consegue ter uma visão de como você poderá ajudar o cliente, tá certo? Então, faltou um pouco de tato mesmo do analista de sistemas para ajudar o pobrezinho ali do cliente, né? Que estava totalmente perdido, só queria ser ajudado. Acho que ele estava no desespero, né? Já tinha perdido até a noção do que era o trabalho dele, o que era a organização dele. Então, era inviável, era impossível conseguir ajudar esse cliente, tá certo? Muito obrigada pela contribuição de vocês, tá, pessoal? Voltando ao quadro. Bom, aqui nós temos uma mulher que parece que está orando, rezando, não sei. Mas, na verdade, ela está tentando, né, um cenário de alguém que está tentando levantar o quê? Requisitos. Então, vamos conhecer um pouquinho de algumas técnicas de levantamento de requisito, tá certo? Essas técnicas, não, assim como processos, que a gente não vai falar que A é melhor do que B, essas técnicas também vai acontecer a mesma coisa. Cada um vai conseguir identificar, de acordo com o mercado que trabalha, de acordo com o perfil do cliente, então ele sabe, bom, eu atendo uma área de direito, então eles gostam mais de fazer o contato presencial, eles gostam de envolver maiores quantidades de pessoas. Então, você conhecendo o seu nicho, né, de mercado, você vai conseguir saber qual dessas técnicas melhor serão adaptadas, melhor serão utilizadas na sua prática, no seu processo de desenvolvimento. Existem empresas que eles não fazem alguns trabalhos que não tem nem o escritório em si, né? Está um ambiente totalmente espalhado, distribuído. Então, o contato pode ser por uma conferência ou chat, vai ser muito maior, vai ser muito melhor, vai ser muito mais produtivo. Então, a ideia é o quê? Conhecer algumas técnicas e adaptar para a realidade de vocês também, tá certo? Vamos lá, então. Conhecer o problema e alternativas para a solução. Então, nesse levantamento, você vai conhecer o problema e, ao final, você vai apresentar também alternativas de solução. O cliente, quando ele fala do seu problema, pode ser, como falamos anteriormente, que ele conheça algumas alternativas essas específicas para o seu problema. Quando ele pode ter visto um sistema numa empresa de um amigo, na internet, ou podemos ter situações também como a charge que eu mostrei para vocês, que o cliente não conhece, ele não conhece nem o seu problema, ele só quer ser ajudado, tá certo? Beleza, e exemplos de como não deve acontecer. Vamos trabalhar isso aqui mais à frente também. Lembrando, pessoal, que essa fase de análise, essa fase de estudo que vocês terão que fazer desses requisitos, precisa de tempo, tá? Precisa investir tempo para evitar retrabalhos futuramente. Seguindo, então. Aqui um exemplo de como não se deve acontecer. Eu tinha um professor que falava que os alunos sofriam do Ivon Saf. O Façula, que é o nosso tutor, deve lembrar também, né? Então, não sofram do Ivon Saf, tá? Vou deixar para vocês pesquisarem também. Então, não sofrer esse problema por quê?
já vou acabar explicando um pouco, né? Olhem a situação. Eu vou subir e ver o que eles querem e o resto de vocês comece a codificar. Nesse cenário apresenta o quê? Um gerente, digamos, um gerente de projeto, um líder de desenvolvimento que tem uma equipe completamente bagunçada, né, desorganizada, que faz o quê? Primeira coisa que eles fazem é sair codificando, sem ter algo formalizado, sem ter algo validado com o cliente. E aqui ele mostra o quê? Eu vou lá em cima para conhecer algumas coisas, para saber o que eles querem. Mas pode codificar, codifica isso aqui que eu te passei. Então ele vai ter, o que, que vai ter nesse cenário? O que, que a gente pode prever já, né? Que vai ter, terão muitos retrabalhos, porque ele vai codificar antes de levantar, bem levantado, né, bem definido os requisitos para o sistema. Tá certo? Então não sofram desse probleminha aqui. Continua. A habilidade de um analista de sistema. Nós temos a fama de sermos pessoas mais fechadas, mais introvertidas, que têm uma certa dificuldade para se comunicar, tá? Não é uma mentira isso. Então a gente tem que, como estamos nessa área, temos que ter contato com o cliente, nós temos que trabalhar isso na gente também. E uma das coisas, um momento principal para isso seria o quê? Nessa fase de análise, a gente tem que treinar esse lado nosso de ter esse contato com o cliente. Porque antigamente, acho que quem participou da banca ouviu falando isso também, mas antigamente, as equipes de desenvolvimento, elas eram sempre aquele grupo de TI que ficava isoladinho no cantinho e as informações do que ele deveria desenvolver vinham por baixo da porta. Ou alguém jogava por cima, né, da porta. Por quê? Porque eram pessoas que não se socializavam, não conversavam. Então o requisito chegava para ele prontinho, né, um documento, se tivesse um documento, para que eles pudessem codificar. Mas hoje, pessoal, hoje o nosso perfil tem que ser diferente. A gente tem que ir até o cliente, tem que ter esse contato com o cliente, e temos que ter algumas habilidades para lidar com esses clientes. Vamos ver no quadro. Então, a habilidade de conhecer, de compreender conceitos abstratos, não tão abstratos quanto a nossa charge, né? Porque lá o cliente não conseguiu nem explicar o que ele queria. Mas nós temos que ter o quê? Ter abstrações. Nesse momento, no primeiro contato, o analista de negócio também vai nos dar vai dar um amparo muito grande para o analista de sistemas, porque ele conhece mais as regras de negócio. Então, alguns conceitos falados pelo cliente, a gente vai ter o quê? Uma certa dificuldade, porque a gente não conhece todas as áreas, né? Então, é importante que tenha um cliente que conheça bem do negócio dele também e um analista de negócios que possa nos amparar com essas regras de negócios também. Esses conceitos de questão de abstração, nós vamos trabalhar um pouco mais também nos próximos semestres, quando nós conhecermos alguns conceitos da orientação a objetos também, tá? Capacidade de sintetizar soluções. Uma coisa muito importante, o cliente, quando você for até o cliente, alguns vão passar muitas informações, né, vão chover informações, vão chover solicitações, vai ter um montão de requisitos. O que você tem que fazer? Definir e priorizar essas informações. Quando o cliente pede alguma coisa, geralmente a gente consegue fazer. Mas tudo a gente consegue fazer tudo, né, se for olhar todas as implementações. Mas algumas vão depender de mais estudo, algum recurso mais capacitado. Por exemplo, eu sei que para esse cliente, ele quer uma implementação bem complexa, então eu vou precisar de um programador sênior. Mas eu não tenho esse recurso no momento, certo? Então eu tenho que sempre verificar e sintetizar o que eu consigo atender de momento, tá certo? Se o que ele quer, se o que ele pediu é algo de grande importância, é o problema dele de fato, aí eu tenho que contratar uma equipe para atender essa necessidade, tá certo? Mas se é algo que pode esperar e vai precisar de mim, um programador com nível de conhecimento maior, aí eu vou falar para o meu cliente, ó, nesse momento eu não consigo te atender. Vamos resolver primeiro o seu problema, a sua dor do momento, e depois a gente tenta melhorar, tenta customizar o seu sistema. Então, são várias formas de se trabalhar com o cliente que o analista de sistemas vai ter que ter. Algumas habilidades, tá? De enxugar, trazer o cliente para a terra, tá? Ele vai viajar, ele vai sonhar, ainda mais se você falar que é possível fazer, tá? Então, procurem sintetizar e enxugar essas informações. Visualizar fatos em fontes conflitantes ou confusas, tá? Nesse cenário aqui, você vai, com essas validações contínuas, com alguns documentos que ele te apresentar e conhecimento dos cenários,
você vai poder também clarear e poder registrar, e nessas validações que você vai conseguir deixar isso bem nítido no seu documento e acabar com o que está confuso na sua cabeça, conflitante também no seu entendimento e também no entendimento do cliente. Tá certo? Outro ponto, entender o ambiente do usuário. Como eu já falei anteriormente, no sentido de conhecer essa rotina, qual o ambiente que irá receber o meu sistema também, quais são os usuários que vão manipular o meu sistema depois, quem que vai utilizar, qual que é o perfil dele, qual é o grau de conhecimento dele com relação a algumas tecnologias que eu vou aplicar no sistema, eles estão prontos para isso? E um outro ponto é o quê? Boa comunicação verbal e escrita. Porque nós vamos ter que ir até o cliente, conversar com o cliente, levantar as necessidades com ele e temos que também que registrar essas necessidades, tá certo? E para registrar essas necessidades, eu vou apresentar o quê? Algumas técnicas para vocês desses levantamentos de dados. Então, primeiro, elaborar uma lista de desejos dos usuários, talvez um contato inicial, né? Priorizar os requisitos coletados, como eu falei também, trazer o cliente para a terra, tá? E com ele você pode priorizar. Não priorize aquilo que você considera mais importante, mas aquilo que você, pelo conhecimento que você teve do ambiente do seu cliente, o que você, a partir dessas informações de processo, de organização do cliente, como que você consegue priorizar, tá? Conhecer detalhadamente as regras de negócio. Aqui, no caso, você teria o apoio também do analista de sistema, de negócios e também, bem claramente, do seu cliente. Escolher os envolvidos de acordo com o escopo do projeto. Isso aqui é muito importante. Se você vai fazer um sistema e você precisa fazer um sistema para um médico utilizar, o médico que vai manipular, o médico que vai fazer uma receita lá, que vai gerar uma receita para um paciente, ele que vai utilizar aquela interface, aquela aplicação, e você chama a secretária para te apoiar, para te passar os requisitos, o que vai acontecer? Na hora que o médico for utilizar, ele vai falar assim, bom, isso aqui não me atende, não foi isso que não era assim que eu queria. Mas em que momento que ele falou, em que momento que ele informou? Então, cabe ao analista de sistemas também selecionar as pessoas que irão fornecer o requisito para ele. Ele tem que identificar quem serão os usuários e quem vai manipular e também envolver quem vai poder assinar, quem vai poder dar o aceite, né? Então, se eu preciso do médico para me passar requisito, mas é um diretor que vai aprovar aprovar a proposta, no caso, então também tenho que envolvê-lo para ele saber o que será implementado, o que de fato eu estou implementando e o que de fato eu vou cobrar, tá? Então, sempre envolvam os usuários mesmos, tá certo? Usuários que irão manipular o sistema. E temos que sintetizar o problema, né? Registrar o problema, revisar e validar requisitos. Se por acaso eu fui lá e conversei com a secretária para um sistema em que o médico vai utilizar, nesse momento aqui de revisão, eu consigo já resolver um pouco esse problema, né? Porque quando eu vou revisar, eu vejo que a secretária não sabe utilizar, não sabe manipular, não conhece as regras de negócio, aí eu posso ir até o médico para falar para ele, apresentar para ele o que eu entendi e conseguir mais uma validação do meu entendimento. Continuando, pessoal. Então, temos, iniciando o levantamento. Certificar-se de que está executando o levantamento com a pessoa certa, que eu acabei de falar agora também, tá? O usuário que vai utilizar o sistema ou quem for responsável, quem puder assumir, ou uma pessoa que eu vou delegar, que eu vou deixar como responsável para passar os requisitos para que a empresa deixou responsável para passar os requisitos para o analista, tá certo? Conhecer as restrições que impedem soluções de problema, no caso de performance, escalabilidade, portabilidade, que entra em requisitos não funcionais também. Conhecimento e não de invenção, tá? Continuando. Aqui eu tenho uma técnica, é a técnica FAST, tá? Ela vai ser utilizada em reuniões em locais neutros, são algumas orientações, tá? São reuniões rápidas. E quando a gente fala em local neutro, por exemplo, se eu vou fazer um levantamento de requisitos e a minha empresa ela tem um fluxo de trabalho muito grande, as pessoas estão sempre muito ocupadas, muito envolvidas com o serviço, e se eu não sair para um local neutro, aí é um telefone que toca, alguém que está chamando para fazer uma pergunta. Então, quando a gente faz essa retirada da empresa, a reunião consegue ser mais fast, né? Mais rápida,
e eu consigo levantar melhor os requisitos, ou essas reuniõezinhas acontecem para fazer o quê? Validações também com o cliente, tá? E ela é realizada com quem? Com o analista de sistemas e também com o cliente, tá certo? Próximo. Deve ser elaborada uma agenda dos pontos mais importantes. Como que eu elaboro essa agenda? Nos contatos iniciais com o cliente, que eu faço aquela perguntinha, de que forma você pode me atender? Quais são as várias formas em que a gente pode se encontrar ou se comunicar? Então, nesse momento, você pode criar uma agenda para fazer o contato com o seu cliente, e sempre de forma rápida e pontual. Um moderador é designado para controlar uma reunião, alguém para elaborar uma ata ou ajudar a equipe a lembrar de situações bem pontuais também relacionadas ao sistema, tá certo? Um mecanismo é definido, você pode utilizar uma planilha, um flipchart. Hoje em dia é mais utilizado o quê? Mais pega um data show, projeta, né, a informação e faz uma reuniãozinha bem rápida também. Relacionar os possíveis soluções para o problema. Então, seriam o quê? Possíveis. Numa reunião rápida, você vai apresentar para o cliente uma dúvida que você teve, uma dificuldade. Vamos voltar lá para o cenário do fórum, né? Você não entendeu a parte da exclusão. Eu queria verificar se na hora todos os usuários poderão fazer a exclusão de qualquer comentário. Então, eu vou poder validar algumas coisas pontuais, bem rápidas, com esse cliente também nesse momento. Tá certo? Algumas dúvidas que você teve que é importante você falar pessoalmente para ter do cliente também aquela aprovação, aquele aceite. Lógico que sendo feita por e-mail também, a gente tem, hoje em dia o e-mail já é uma forma de documentação também, de registrar esse aceite do cliente também, tá? Desde que ele fique guardadinho lá para possíveis, para quando eu precisar dele também. Quando a gente fala em workshop, é mais para o maior número de pessoas. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com esse cenário. Principalmente quando você vai envolver sistemas onde, por mais que a pessoa que vai receber o sistema não vai ser o usuário que vai manipular, mas aquilo vai impactar no trabalho dela de alguma forma. Ela vai receber a informação já formatada, né? Então, se existem várias pessoas que estão envolvidas, direta ou indiretamente, é importante que todas estejam concentradas nesse workshop, tá? Nessa reunião, para trocar ideia também e passar as suas necessidades, esses requisitos que a gente apresentou, tanto funcionais quanto não funcionais também, tá? Continuando. Preparar o workshop, né? Fazer o agendamento do workshop, conduzir uma sessão, encontros no qual o analista expõe uma tecnologia ou um cenário. Isso pode ser feito o quê? No primeiro contato é difícil, porque eu não consigo expor um cenário se eu não conheço muito bem o que o cliente pediu. Pode ser que por telefone ou um contato por e-mail eu consegui diagnosticar algumas necessidades. E lá na minha reunião eu posso apresentar esses cenários. Posso apresentar inclusive alguns protótipos, tá? Protótipos e fazer validações com todos os envolvidos também. Os participantes devem conhecer e dar sugestões, por isso que eu falei de envolver pessoas que podem ser afetadas direta ou indiretamente nos sistemas. E consolidar resultados. Então, tive várias sugestões, agora eu vou fazer o quê? Eu vou registrar esses resultados que eu obtive dessa reunião, desse encontro com a minha equipe, com essa equipe, né? E também temos o brainstorm, que seria o quê? Uma tempestade de ideias, né? Porque eu vou juntar pessoas que pensam diferente, que vão trabalhar no sistema. Tá certo? Então, eu vou reunir esse monte de informações para que eu tenha depois, no final, também um resultado. Então, definir o objetivo do encontro, tem que deixar bem claro qual que será... nós vamos tratar de alguns pontos que tivemos dúvida, alguns pontos conflitantes, como falamos anteriormente, gerar maior número de ideias para o assunto, não permitir críticas ou debates, não deixar que ninguém fale, nós temos que implementar isso porque fulano não faz tarefa direito. Então, não é esse momento, porque você está indo para conhecer o problema deles, mas a questão de relacionamentos internos da empresa, que envolvem críticas, não nos diz respeito. Então, não temos que ficar por dentro dessas informações também. Reunir e combinar as ideias. Então, chegar a um consenso, né? Todo mundo deu opinião, todo mundo... Desculpa, pessoal.
temos que reunir e combinar essas ideias. Porque foi o quê? Foi um monte de ideias que eu preciso agora definir. Tenho que organizar e tenho que alinhar com todo mundo que estava o quê? Que estava envolvido, tá certo? Para não ficar um monte de ideias perdidas e a gente não saber depois ao certo o que tem que ser implementado. Todos devem implementar e expressar o seu voto. Todo mundo que foi convidado para participar dessa reunião, tá? Priorizar cada ideia por categoria. Então, se todo mundo deu ideia, tivemos várias ideias, agora é a hora da gente priorizar, entrar num acordo, entrar num consenso e definir o que de fato é prioridade e o que de fato vai ser implementado, tá? Mas que todos estejam de comum acordo, porque não vou implementar algo que agrada somente a alguns, porque pode ser que tenha até um desgosto de pessoas da equipe que não vão querer utilizar o sistema depois. Então, temos esse problema que vocês que vão conduzir a reunião deverão ter o tato de controlar e deixar permitir que ao final tenha um resultado, tenha algumas ideias que vão contribuir para essa definição do escopo do produto também, tá certo? Agora a gente vai assistir um vídeo que ele é sobre problemas na comunicação também. Eu gostaria que vocês analisassem e também dessem a contribuição de vocês. Eu já volto. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o senhor Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido.
E aí, pessoal, conseguiram entender o vídeo? O que é um problema de comunicação, né? Como que pode bagunçar uma organização e como que a gente compromete o bom andamento de uma organização. Bom, nós tivemos algumas contribuições do IVONSAF, do FURPS, e eu gostaria que os nossos tutores colocassem para eu falar o polo que contribuiu, tá certo? Bom, só falando com relação à comunicação também, quando a gente fala em metodologias ágeis, alguns pensam que não existe uma documentação, não existe um registro, tá? Então, quem trabalha dessa forma, com essas metodologias, eles também fazem o registro do que deve ser feito. Então, e também existe uma certa quantidade de documentações também, tá? Então, não vamos engessar todos os modelos, falando que um tem documentações e o outro não tem. Então, existem o quê? Algumas seleções do que de cada forma de trabalhar, de cada empresa define para se trabalhar, tá certo? Bom, Santa Luzia, o Kildare, e vontade, falta de documentação especial, o projeto adequado dos requisitos. Essa atitude foi batizada do IVONSAF, incrível vontade de sair fazendo. Justamente isso, ou irresistível vontade de sair fazendo. Por quê? Mal conhece o que tem que ser implementado e já quer codificar. Tá? Então, é um sério problema isso. Então, não sofram desse problema. Agora que vocês conhecem engenharia de software, né? Conhecem um pouquinho da engenharia de requisitos, então procurem se aprofundar. Se estão inseridos numa organização, procurem também saber, tentem apoiar a sua organização com essas coisas, com esse material que vocês têm aprendido, tá certo? Bom, Goianésia fez também um comentário. FURPS, eles fizeram uma contribuição do FURPS. Então, FURPS é um sistema para classificação de requisitos, acrônimos. Bom, eu não vou ler tudo aqui porque ficou muito grande, tá? Mas lembrando que o F, ele vai falar da parte de funcionalidade. Quem contribuiu foi a Monique, né? A parte de funcionalidade. E o restante, que é o URPS, são requisitos não funcionais que vamos tratar agora também. E o maisinho também tem um complemento que vocês podem pesquisar. Tá? Então, lembre, o F, tudo que eu falar de funcionalidade, na leitura do FURPS, é o Fzinho e o restante são requisitos não funcionais. Tá certo? Vamos para o quadro, pessoal. Nós temos uma atividade, mas nós vamos tratar ela durante a nossa aula-atividade, tá? Peço que vocês já analisem, façam as contribuições de vocês e a gente possa conversar durante a aula-atividade também. Então, vamos lá. Bom, como eu falei anteriormente, quando você faz um documento para o seu cliente e você precisa utilizar alguns termos técnicos para poder explicar o que você documentou, você pode trabalhar com glossário, tá? Estamos falando aqui de alguns complementos. Então, nesses glossários, eu vou definir alguns sinônimos, siglas, termos técnicos, para que, quando o cliente estiver lendo esse documento, ele tenha esse apoio, como se fosse um dicionário mesmo para ele, dos termos que você vai utilizar no sistema. Tá? Fazer também uma análise de riscos de projeto e também riscos técnicos que vão envolver o seu projeto. Esses requisitos, essas informações aqui estão inseridas, vão ser levantadas durante o projeto, tá? E geralmente ficam no plano geral de projeto, tá? Ficam registradas e concentradas lá. E esses riscos, eles são acompanhados ao longo do projeto por um gerente de projetos. Continuando, posso trabalhar também com alguns protótipos, tá? Algumas janelas, alguns relatórios, gráficos e formulários. Tudo isso eu vou criar, eu vou documentar, sempre visando atender, facilitar o entendimento do cliente e também da minha equipe de desenvolvimento. Lógico que quando a gente falar em janelas, a não ser que o analista faça o quê? Um protótipo, né? Mas para o cliente, isso aqui vai apoiar mais o cliente. Se ele vai receber essas informações, vai ser uma forma também de eu fazer com ele uma validação do que está sendo implementado, tá? Continuando, a gente tem o quê? Os requisitos lá, o Fzinho do FURPS, né? Então, FURPS, e eu tenho aqui o meu Fzinho, que vão ser os meus requisitos funcionais, tá? O que o sistema deve fazer? Evidentes, então eu tenho requisitos funcionais que são evidentes, o que é mostrado para o usuário de forma de diálogo, como um sistema. Então eu consigo mostrar para ele, eu consigo evidenciar que eu implementei,
tá? E temos também requisitos funcionais que são ocultos, o que é executado pelo sistema, porém não é mostrado na interface com o usuário. Então, são algumas validações, algumas restrições que eu implementei que não consigo deixar evidente para o meu usuário, tá? Voltando naquele cenário do fórum. Então, requisitos funcionais são as funcionalidades do meu sistema, o que o sistema deve fazer, o que eu tenho que implementar. Tá? Eu vou listar esses requisitos e fazer também o que? As documentações. E aqui as restrições para que o requisito não seja atendido. Como eu falei lá, se, por exemplo, eu defini algumas regras da questão da exclusão, que somente os usuários donos do comentário no fórum é que poderão fazer a exclusão, e se eu estou permitindo que qualquer pessoa faça a exclusão desse comentário, então eu não estou atendendo um requisito estabelecido, tá certo? Continuando. Requisitos não funcionais são restrições colocadas sobre como o sistema deve realizar os requisitos funcionais, tá? Então eu defini que eu vou ter um fórum, tá? Esse fórum, ele na definição dele tem o quê? Algumas funcionalidades. Eu vou permitir adicionar comentários, fazer exclusões de comentário, posso permitir fazer curtidas, né? Como a gente está usando bastante aí no Facebook, né? O meu fórum tem que permitir curtida dos comentários. Então, eu estou definindo requisitos funcionais. Agora, quando eu falo dos não funcionais, eu estou falando assim, que eu quero apoiar para que esses requisitos funcionais possam acontecer de fato, eles sejam o quê? Realizados, tá certo? Por exemplo, eu tenho lá um fórum que está na internet, né? Imagine a situação do Facebook, né? Eu tenho um Facebook que tem que funcionar 24 horas por dia e 7 dias na semana. Então, isso entraria onde? Em requisitos não funcionais. Porque se o meu sistema cair, se por exemplo, eu perder a conexão, eu vou ter não vou conseguir utilizar essas funcionalidades, que seriam o quê? Fazer as minhas postagens, fazer os meus comentários, por exemplo, fazer as minhas curtidas, até cutucada, agora tem, né? Acho que agora não, porque acho que tem um tempinho já, eu que estou meio atrasada com o Facebook. Mas então tem várias funcionalidades que, se o meu requisito não funcional estiver comprometido, vai comprometer também o meu requisito funcional, tá certo? Continuando. Então, temos requisitos não funcionais que são obrigatórios, devem ser obtidos de qualquer maneira. Nesse caso, que seria a disponibilidade dele, né, 24/7. Então, para eu atender esse requisito, eu tenho obrigatoriamente que deixar o meu sistema disponível. A mesma coisa é o fórum de vocês aqui no nosso ambiente. Então, vocês podem acessar de qualquer hora da casa de vocês. Por quê? Porque existe a disponibilidade, tá certo? E temos também os requisitos desejados, que podem ser obtidos caso não cause defeito no procedimento. Tá? E algumas restrições também a nível de sistema, ou seja, suplementares. Vocês podem ter um documento para registrar somente os requisitos funcionais e um outro documento para registrar os requisitos não funcionais. Quando a gente faz essa separação de funcional e não funcional, a gente vai chamar eles de dar um nome. Se vocês seguirem, lógico, alguns templates do RUP, a gente vai dar o nome de documentação suplementar. Tá certo? Questões e requisitos de segurança, tá? A gente está falando de funcional já, eu nem citei de novo o FURPS, né? FURPS. Então, agora eu estou tratando essas informações aqui, que vocês já conseguiram identificar. Prometo não apertar mais. Tá, essas informações aqui. Questões de segurança, restrições de acesso. Eu só vou permitir que pessoas, como eu falei lá também, né? Eu falei de acesso no sentido de permitir a exclusão de comentários somente de usuários logados. Mas nesse caso, são restrições, por exemplo, de logar num sistema. Pensem no ambiente de vocês aqui da faculdade. Para vocês chegarem para vocês entrarem no fórum, primeiramente vocês têm que ter o quê? Um acesso. Então, isso aqui são coisas que o cliente nem deve passar para a gente. A gente tem que ter, pelo fato de a gente estar envolvido com a tecnologia, buscando inovações no mercado, a gente tem que conhecer esses requisitos não funcionais, tá? O cliente não tem que falar para mim assim, eu quero um sistema seguro, onde somente pessoas autenticadas, pessoas cadastradas possam se autenticar. Porque isso é o quê? É algo evidente
que eu tenho que implementar no meu sistema, tá certo? Para que não comprometa o quê? Os meus requisitos funcionais. E essas restrições podem ser o quê? Por perfil do usuário a determinadas funções dos sistemas. Então, eu posso garantir, eu posso permitir que num sistema de uma empresa, somente na parte financeira, somente a equipe financeira, administrativa e financeira vão poder ter acesso. Então, eu estou deixando o quê? O acesso restrito às informações, tá certo? Então, ou, por exemplo, qualquer técnico da empresa pode visualizar somente questões que envolvam cadastramento de tarefas no sistema e jamais a parte administrativa financeira, tá? Então, eu estou o quê? Estou deixando o acesso mais restrito também. E a questão de performance, né? Nível de aceitação para respostas a uma determinada interface. Também tenho que estabelecer. Isso o cliente tem que me falar? Não, o cliente tem que simplesmente pegar um sistema onde esteja bem organizadinho e poder utilizar, tá? Compatibilidade. Já que você foi no ambiente do seu cliente, você vai poder levantar também nesse momento as necessidades do cliente e vai conhecer também como está o ambiente dele, como está o ambiente que vai receber o meu sistema. Vou precisar de modem, impressora, quais são os equipamentos que vão receber, tá certo? Se o sistema que eu estou fazendo está compatível, se eu vou fazer um sistema somente para Windows 8, Windows 7, ou 7, né? Ou lá só tem Linux na empresa, então tudo isso está compatível. E também a parte de implementação, onde eu vou colocar nesse documento de especificação suplementar, no caso, eu vou definir qual é a linguagem de programação que eu vou utilizar, qual banco de dados que eu vou utilizar. Então, isso vai servir também para o cliente, uma visão para o cliente, se foi uma exigência dele, e vai servir também para a minha equipe de desenvolvimento, porque eles vão saber de que forma eles devem fazer a implementação. E aqui temos o quê? Algumas representações, através de fluxos de informação ou de funcionalidade, através de caso de uso, que vamos trabalhar no próximo semestre, tá? Como que eu vou deixar isso de forma mais clara para o cliente? Pensando na parte de funcionalidades. Eu posso trabalhar lá com o RUP, certo? Desculpa, com o ML, né? Escrevi errado aqui. Vou trabalhar com o ML, que me dá o quê? Me dá um suporte para que eu faça diagramas de caso de uso, tá certo? Tudo isso que eu vou trabalhar com representações, para apoiar no entendimento de todos os envolvidos. Representar as interfaces com o usuário, fazer um detalhamento, também eu posso colocar essas informações no meu documento, tá? Mais uma vez aí a questão da prototipação, ou até mesmo você, agora já não é algo mais que eu estou para validar, mas é algo que eu já validei com o cliente e eu tenho já uma interface que eu consegui aprovação dele para que de fato eu faça a implementação, tá certo? E continuando, temos o quê? Descrição funcional das funcionalidades, do comportamento do sistema, alguns critérios de validação e referências. Por exemplo, eu vou trabalhar com um documento e eu sei que eu tenho que... estou trabalhando lá na definição dos meus requisitos, mas eu quero falar que determinada parte eu defini no documento especificação suplementar, que envolveram mais os requisitos não funcionais. Ou eu quero dizer que eu fiz uma representação das funcionalidades num diagrama de caso de uso. Então, eu vou fazer o quê? As referências, para que a minha documentação tenha essa rastreabilidade, né? Esse contato. E se eu precisar também, depois de uma futura manutenção, eu saiba exatamente onde isso vai impactar, onde eu devo alterar. Então, quando a gente fala de codificar e passar por melhorias ou modificações, não é somente no código, tá? É também nessas documentações que vocês geraram, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero continuo contando com a participação de vocês nos fóruns. Agora teremos uma atividade que eu também conto com a participação de vocês e aguardo sugestões de como a gente pode trabalhar e de como a gente pode melhorar também o conteúdo de vocês. E as dúvidas vão postando lá no fórum e vamos conversando. Muito obrigada a todos.